Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Eu sou Marina Blanc, escritora de livros de ficção, e hoje eu vou te falar aqui sobre algumas curiosidades sobre os meus livros. Atualmente eu já tenho 15 livros escritos e tenho esses 5 aqui publicados, e já estou planejando já publicar mais livros em 2023, muito mais, porque tem muito livro aí para ser publicado ainda, mas eu já vou falar para vocês as principais curiosidades, não só desses livros que já estão publicados, mas desse universo de livros que eu criei, que vocês já vão ficar sabendo daqui a pouco, e também um pouco sobre como é a minha experiência, a minha vida de escritora aí. Mas antes, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para você não perder nenhuma novidade aqui no canal. E agora vamos pro vídeo. Primeiramente, a pergunta que vocês mais me fazem por aqui, eu sempre gosto de responder essa pergunta, que é bem interessante, é por que eu me tornei escritora? Como é que tudo começou? De onde surgiu isso? De onde veio essa ideia de eu me tornar escritora? Primeira curiosidade, eu comecei a escrever meus livros, eu tinha 12 anos. Em 2016 eu tinha lá meus 12 anos de idade e desde sempre eu já imaginava, eu sempre fui muito imaginativa, sabe? Eu era uma criança que imaginava muitas histórias, então eu sempre criava mundos na minha cabeça, eu criava várias histórias muito loucas na minha mente. E aí, de repente, um belo dia foi assim, foi exatamente dessa forma, eu me lembro como se fosse hoje. Eu tava lá fazendo sei lá o quê, comecei a imaginar uma história que eu falei, caraca, esse livro, não é que isso daria um livro? Daria um livro legal. Do nada assim, vou escrever um livro, por que não, né? Comecei a escrever, abri o computador lá, comecei a escrever e depois de um ano saiu o livro. Na hora que eu vi que eu tinha conseguido escrever um livro, eu falei, pô, gostei disso. Eu achei extremamente emocionante o processo de criar, de escrever um livro, de criar um mundo, uma história. E aí eu não parei mais. Desde então eu comecei a escrever mais e mais e mais e mais livros até que eu não consegui mais parar, porque eu me apaixonei pelo processo de escrita, especialmente pelo processo de criar heróis. Porque é isso que eu faço, eu escrevo histórias de super-heróis, cada um desses heróis é muito especial, é muito importante pra mim. E eu já vou dar mais curiosidades sobre esses heróis um pouquinho mais pra frente. Então vamos voltar aqui para esse primeiro livro que eu escrevi com 12 anos, que ninguém nunca soube dele, porque muita gente acha que o primeiro livro que eu escrevi foi esse aqui, ó, Os Quatro Elementos. Só que Os Quatro Elementos foi o primeiro livro que eu publiquei, não o que eu escrevi, porque o primeiro livro que eu escrevi eu nunca publiquei. Por que que isso aconteceu? Segunda curiosidade. Primeira, que eu comecei com 12 anos. Segunda, o primeiro livro que eu escrevi eu nunca publiquei. Mas justamente porque eu era extremamente inexperiente, eu fiz tudo da minha cabeça, não tinha técnica de escrita nenhuma e ficou, convenhamos, um pouquinho infantil. Eu parei para reler esse livro um dia desses, aí eu falei, meu Deus, como é que eu escrevi isso tudo e achei que estava incrível desse jeito? Tava assim, sabe, não era lá aquelas coisas, né? Na hora que eu parei para reler aquele primeiro livro. Ainda bem que eu não publiquei. Mas enfim, é essa história, aquele primeiro, talvez, quem sabe, um dia, se depois eu aprimorar muito esse livro, um dia eu publico ele. Mas no momento não. Comecei a publicar a partir desse aqui e aí que começam as curiosidades mais incríveis. Eu vou falar para vocês aqui uma curiosidade gigantesca, que é, primeiramente, porque eu escrevo sobre super-heróis. Desde criança também eu imaginava muito histórias de super-heróis especificamente, porque na verdade eu acreditava que eu me tornaria um dia uma super-heroína, que ia salvar o mundo com os meus superpoderes. Eu acreditava nisso e eu acreditando nisso, eu me imaginava fazendo várias coisas. Então eu me imaginava como várias personagens diferentes, vivendo histórias diferentes. Eu era lá a protagonista da minha mente e eu salvava o mundo. Uma vez eu tinha o poder de controlar a planta, outro tipo de poder de controlar a água. Enfim, eu me dava vários poderes e eu ficava imaginando na minha mente como seria isso. E aí, com todo esse repertório mental das histórias que eu já tinha criado comigo, sendo meio que a protagonista dessas histórias, aí eu comecei a usar dessas histórias que eu já tinha criado na minha mente para transformar isso em livros. Só que, obviamente, eu não poderia ser a protagonista em todos eles. Aqui nesse livro, Os Quatro Elementos, é uma história onde um meteoro elemental, que tem as forças dos 4 poderes elementais, ele cai na Terra e ele escolhe 4 jovens para herdar o poder dos 4 elementos da natureza e se tornarem os guardiões desses elementos para salvar a Terra de uma iminente destruição. E uma dessas personagens, que é a Marina, ela se transformou na custódia elemental da água, então ela tem o poder de manipular a água.
E eu dei o nome dela justamente pensando nisso, porque essa era uma das personagens que eu me imaginava sendo, e aí eu acabei dando o nome dela de Marina e ela controla a água e ela é perfeita. Só que, como eu não consegui dar meu nome para os outros personagens, e nem todos poderiam ser tudo Marina, imagina, todos os meus livros têm uma personagem chamada Marina. Cada personagem dos meus livros, cada protagonista é uma parte de mim. Cada um desses personagens é muito especial pra mim. Tem vezes que vocês me perguntam, qual é o seu personagem favorito que você escreveu? Qual é o seu super-herói favorito? Eu fico assim... Não dá, entendeu? Não dá. É você pedir pra eu escolher entre os meus filhos. Não consigo fazer isso, porque cada um deles é uma parte de mim. Cada um deles tem uma parte de quem eu sou, da minha personalidade, do que eu acredito. Então... não é exatamente, é como se eu tivesse pego eu fragmentado em várias pessoas e foram esses os personagens dos meus livros, é isso. Outra curiosidade meio aleatória é que esse livro aqui, As Sete Memórias, ele foi o processo de criação desse livro foi um pouco diferente dos outros livros. Como que eu criei esse livro aqui? Primeiramente eu pensei no título do livro, eu tava meio que sem ideia. Na verdade, como eu nem imaginava que um dia eu me tornaria escritora, eu comecei a escrever meio desesperada, assim. Só comecei a escrever e espero que surja aí, vem na mente. Depois que eu fui aprimorando técnicas de escrita, fui desenvolvendo as técnicas de escrita e tal, mas nessa época eu não tinha isso. Só que aí do nada é isso que vem na minha mente a ideia de um título, As Sete Memórias. E aí eu falei, cara, título legal. E a partir desse título eu comecei a desenvolver lá várias coisas, comecei a planejar os elementos da história e pronto, surgiu uma história incrível onde uma garota de 14 anos que nunca conheceu os pais dela desapareceram quando ela tinha 1 ano de idade, ninguém ficou sabendo mais nada deles, estavam simplesmente desaparecidos. E ela começa a desvendar algumas pistas para tentar descobrir o que aconteceu com os pais dela, se os pais delas ainda estavam vivos. Essa super-heroína aqui é que tem menos super-herói de todos os meus heróis. De todos os meus livros, aqui é onde tem a menor quantidade de heroísmo, a gente pode dizer. A protagonista ela vai fazer um ato heróico, entre muitas aspas, no final. Eu não criei ela com o intuito de ser uma super-heroína. Isso aqui é um livro mais de drama, suspense, mistério, ela tentando descobrir o desaparecimento dos pais, desvendando várias pistas, assim. Então, assim, é mais pra quem gosta de suspense, mistério, essas coisas. Mas... o que aconteceu no meio do caminho? Prestem bastante atenção nisso. Esses 3 livros aqui, eles já chegaram na minha segunda fase de criação. Os 4 Elementos e As Sete Memórias foi a minha primeira fase mais ingênua de criação, pode-se assim dizer. Esses aqui, todos que vieram depois deles, que ainda não estão publicados, eles já estão numa segunda fase do meu processo de criação de livros. Vou contar pra vocês uma história do que aconteceu. Teve uma época que estava passando no cinema, Vingadores Guerra Infinita. Não sei se vocês já conhecem, se vocês assistiram esse filme, comenta aqui. E depois que eu assisti esse filme, nesse momento que eu assisti esse filme, eu tinha só esses 2 livros aqui. Beleza? Os 4 Elementos e As Sete Memórias, só. Que eu tinha escrito, nem publicado eu tinha ainda, tinha escrito. E aí eu saí do cinema com aquela inspiração, mas muito inspirada, meu cérebro tava explodindo depois daquele filme. Eu falei pra mim assim, imagina como seria se um dia eu tivesse um livro onde eu reunisse todos os meus heróis. Eu falei, caraca, ia ser incrível, né? Só que essa aqui nem super-heroína nem era uma super-heroína, eu só tinha esses 2, eu vou unir quem? Né? Tipo assim, essa vai aparecer aqui, sei lá. Não tinha. E eu tive que... o que eu fiz então? Vou começar a criar vários heróis, e aí que começou a brincadeira. Nesse negócio de eu criar vários heróis aí, começou a surgir várias ideias. Ideias incríveis, de heróis incríveis. E eu comecei a me superar muito nesse processo. E a próxima super-heroína que eu criei depois deles foi essa aqui. Essa minha amada, eu não sei dizer qual dos meus heróis é o meu preferido, mas essa aqui especialmente é muito especial pra mim. Então vamos para a próxima curiosidade. Eu criei um universo inteiro revolucionário de super-heróis, porque o meu objetivo, eu digo aqui para bater de frente mesmo, porque eu tenho esse objetivo. Eu vim para bater de frente com a Marvel e com a DC, porque convenhamos, Marvel e DC já deu, gente, já deu o que tinha que dar. O pessoal já não tá mais entendendo o que eles estão fazendo. A DC até agora que tá começando a fazer alguma coisa, mas quase não se manifesta. A Marvel já fez tudo que tinha que fazer, agora tá, não sei o que tá se passando pela cabeça deles. Então agora eu tô vindo aqui para trazer esse novo universo revolucionário de super-heróis. Então se eu fosse vocês,
faria parte dessa revolução que vai vir por aí. Esse livro aqui, a Golden Ray, que é uma super-heroína extremamente especial pra mim, eu nunca ia escrever a história dela. Como que eu criei ela? Próxima curiosidade. Eu tava lá brincando com meu irmão, tava eu e meu irmão numa noite chuvosa, a gente tava lá, o que você faria se você fosse um super-herói? Sabe aquelas brincadeiras bobas assim? Se você fosse um super-herói, qual seria seu nome de super-herói, seu superpoder? Aí ele falou dele lá, e aí veio na minha cabeça assim, de forma completamente aleatória, Golden Ray e superpoderes de eletrovelocidade. Pronto, foi isso, veio na minha cabeça assim, aleatoriamente, e eu seria essa super-heroína, bacana. Esquecido o assunto, passaram-se alguns dias, eis que eu sonho com a Golden Ray. Eu acordei naquele dia e falei, sonhei com a Golden Ray. No outro dia, sonhei com a Golden Ray. Uma semana depois eu sonhei com a Golden Ray e falei, não é possível, não é possível, eu devo ter que escrever um livro dela. E como eu tava procurando ideias de super-heróis, que sei lá, tava pensando, já cogitando, pô, um dia eu vou querer unir meus heróis num livro, legal, tô precisando de ideias, por que não? Pronto, fui eu criar o livro da Golden Ray. Pra quê? O que eu nem ia escrever virou uma trilogia, que eu ainda vou publicar os outros 2 livros, já tá tudo escrito, gente, tem 15 livros escritos atualmente, um monte lá já prontinho, só pra publicar mesmo, e eu vou fazer um intensivão de publicação em 2023, aguardem. E o que aconteceu? Ela não só virou uma trilogia, como ainda virou uma das protagonistas mais importantes desse universo de heróis que eu criei mais pra frente, porque, novidade pra vocês, o livro onde eu reúno todos os meus heróis já está escrito. Eu tenho que dizer uma coisa pra vocês, esse livro ficou incrível. Na minha concepção, supera Vingadores Ultimato, que vocês ainda não sabem, porque antes de eu publicar esse livro, eu tenho que publicar todos os outros heróis primeiro, pra vocês entenderem esse livro onde eu reúno todos os meus heróis e que, meu Deus, que coisa incrível foi essa! Eu, inclusive, estou fazendo a revisão desse livro para já deixar ele pronto para publicação também junto com os outros. Atualmente estou fazendo a revisão e eu sei o que vai acontecer. Eu levei 1 ano planejando esse livro antes de escrever. Quando eu comecei a escrever, a parada ficou tão complexa, foi um dos meus maiores livros, tanto que eu tive que dividir ele em 2 livros, porque eu nunca tinha escrito um livro tão grande, e o negócio ficou tão incrível, que eu mesmo sabendo o que vai acontecer, eu escrevi o negócio, eu não consigo parar de ler na revisão que eu tô fazendo, então assim, o negócio explode a mente da pessoa que tá lendo. Meu leitor beta já até falou isso pra mim, a pessoa ficou emocionada, não conseguia parar de ler, enfim. Vocês não sabem o que está aguardando vocês não sabem o que está por vir, não sabem de nada ainda. Mas enfim, essa super-heroína aqui, ó, recomendo fortemente que vocês leiam. Se vocês gostam de Marvel, DC, de super-heróis, fantasia, cara, vocês vão pirar com os meus livros. Outra curiosidade, esse livro aqui, ó, O Herói Obscuro, que também é muito bom, foi o livro que eu bati meu recorde de tempo de escrita. Esse foi o livro que eu escrevi mais rápido. Eu terminei esse livro aqui, ele tem 217 páginas e eu terminei ele em 1 mês. Então eu escrevi um livro de 217 páginas em 1 mês. Eu nunca tinha conseguido terminar um livro em 1 mês, foi a minha primeira vez. Geralmente eu levo uns 2, 3 meses para terminar cada livro. Tanto que eu comecei a escrever, eu tinha 12, hoje eu tenho 18, já tô com 15 escritos. E aí quanto mais eu fui escrevendo, mais rápido eu fui levando para terminar meus livros, né? Eu fui levando cada vez menos tempo. Esse aqui foi o único livro que eu consegui terminar em 1 mês. E ficou, gente, esse livro ficou tão incrível que esse livro aqui, na verdade, eu escrevi ele depois desse livro. Esse foi o meu 11º livro, se eu não me engano. E eu escrevi ele depois desse livro onde eu reúno todos os meus heróis. E eu passei ele na frente de todos esses outros livros porque ele ficou tão bom, tão incrível, que eu não consegui esperar. Em todos os outros eu tive que lançar esse aqui de uma vez. E esse aqui, que ainda nem ia escrever um livro dele, é um livro onde o personagem principal é o protagonista e o antagonista ao mesmo tempo. O protagonista, ele é um geneticista que modificou os próprios genes, sabe essa coisa de transgênicos? Ele modificou os próprios genes e se deu superpoderes. E nisso ele desenvolveu uma dupla personalidade maligna dentro dele, que fica tentando usar a mente dele, o corpo dele, pra usar esses poderes pra fazer o mal. E aí esse conflito muito louco entre ele e ele mesmo, tentando ali ver quem que vai vencer. O Raymond é o vilão ou é o herói ao final? É basicamente isso. Ficou incrível essa história.
E ainda fiz uma continuação e já escrevi o terceiro livro. Virou trilogia também. O terceiro livro ainda não foi publicado porque esse terceiro livro eu dependo de já ter publicado antes esse livro onde eu reúno todos os meus heróis. Então, pra quem já leu esses 2 livros, aguardem, tem um terceiro, mas que ainda tá em segundo plano porque eu preciso lançar algumas coisas antes. E sério, eu não vou entrar no mérito de responder pra vocês qual dos meus livros é o meu preferido, porque não dá, gente, não dá mesmo, não consigo fazer isso. E agora, pra fechar, eu queria só compartilhar com vocês qual que é o meu maior sonho como escritora, sabe? Que é uma coisa que também vocês costumam me perguntar bastante, que qual que é o meu maior sonho como escritora? Que um dia esses livros virem filmes. Porque como eu falei pra vocês, eu vim pra revolucionar esse universo de super-heróis. Eu quero bater de frente mesmo com Marvel e com DC, então eu preciso aparecer no cinema. Esses livros têm que aparecer no cinema de alguma forma, porque eu quero entrar nessa disputa junto com eles. Então eu ainda acredito, é um sonho que eu tenho muito profundo aqui dentro de mim, que eu acredito que um dia isso vai acontecer, porque possível é. Na verdade, eu tinha esse sonho de fazer meus livros virarem, minha imaginação virar filme. Esse sempre foi meu sonho. Antes de eu imaginar que eu iria me tornar escritora, eu já tinha o sonho de fazer todas essas histórias incríveis que eu imaginava virarem filmes. Eu lembro direitinho, eu acho que eu tinha 8 anos naquela época, eu tinha 8 anos, estava brincando com meu primo. E aí a gente tava brincando que eu era a Marina, tinha o poder da água, de controlar a água e tal. E ele, o Ângelo, tanto que também fiz uma homenagem pra ele no livro Os 4 Elementos, tem um personagem que é o custódio elemental do ar. Ele brincava que ele tinha o poder do ar, que ele era o Ângelo, era a Marina e pronto. Tem nós dois aqui dentro desse livro. E aí, depois que a gente terminou a brincadeira, tava emocionante assim. Aí eu falei, nossa, imagina se isso virasse um filme. Daí ele falou, é possível, né? É só mandar lá pra aqueles caras que fazem. A gente começou a discutir isso desde aquele dia. Isso nunca mais saiu da minha cabeça. De fazer a minha imaginação virar um filme para que todo mundo pudesse ver. Porque eu imaginava coisas tão incríveis na minha cabeça. Eu queria poder compartilhar isso com todo mundo, mas de que forma possível eu faria isso, né? Se eu pudesse, o meu objetivo era fazer meus olhos se tornarem projetores, assim, sabe? Projetar uma tela, sair dos meus olhos, todo mundo ver o que estava se passando, porque é muito incrível, muito emocionante. E aí não tinha como fazer isso. No momento em que eu comecei a escrever meus livros, eu falei, caraca, agora isso pode ser possível. O meu objetivo, assim, fazendo esses livros se tornarem filmes é para tornar esse universo cada vez mais real e para que cada vez mais pessoas possam também se emocionar, se inspirar, porque os meus livros, eles são inspiradores, eles são emocionantes, as pessoas que leem ficam inspiradas verdadeiramente. É para, de fato, despertar o herói que existe em cada um de nós. É como a Golden Ray sempre diz, nós somos os verdadeiros heróis, vocês são os verdadeiros heróis. E juntos a gente pode mudar o mundo. E é nisso que eu sempre acreditei. Eu sempre acreditei que nós sim podemos ser super-heróis. Lembra lá no comecinho do vídeo que eu te falei que eu tinha um sonho de eu achava que eu ia ser uma super-heroína, que um dia eu ia salvar o mundo? Pois é, nós temos o poder de salvar o mundo e nós podemos ser heróis. E é isso que eu sempre passo nessas histórias. E a Golden Ray tem esse jargão, essa frase de efeito dela maravilhosa que ela sempre diz: vocês são os verdadeiros heróis. Lembra disso, você vai ser mais feliz. Se você quiser adquirir qualquer um desses meus livros, é só você clicar no link que tá aqui na descrição desse vídeo. Vou colocar um card de link aqui pra você também, aqui em cima do vídeo vai aparecer. E é só você entrar lá, marinablanc.com.br/livros, e você consegue acessar nesse meu site oficial. Nesse site oficial você tem o seu livro enviado diretamente por mim. Então você consegue encontrar meu livro em outros lugares, mas o seu livro vai ser enviado diretamente por mim. Esse livro aqui especificamente tem um marca-página também personalizado, exclusivo. Quando vocês compram lá pelo site, eu faço uma dedicatória para vocês também. Todos os livros vão sempre com dedicatória quando vocês compram no meu site oficial, que eu que faço o envio. Então eu já aproveito e já faço uma dedicatória para você também. Então já aproveita, não perde tempo. Tem algumas unidades limitadas dos meus livros aqui, então corre para você adquirir alguns desses livros. Já começa aí, ó, pega o spoiler aí, vai pegando essa ideia que já começa a ler esses livros para você não ficar por fora. Quando sair esse livro onde eu vou reunir todos esses heróis, você vai pirar, sua cabeça vai explodir, assim, você não vai acreditar quando você começar a ler esse livro, sério, vai surtar. É muita emoção envolvida, às vezes nem eu aguento, às vezes eu tenho que dar uma esparecida, porque não dá não. É muita emoção, gente, pra quem gosta de uma emoção, tá precisando assim daquele gás, ficar inspirado, lê meus livros. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já compartilha esse vídeo com seus amigos e comenta aqui o que você achou. E a gente se vê nos próximos vídeos.